Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a este canal. Me diz uma coisa, você se considera uma pessoa inteligente? Pois é, um dos maiores filósofos que já existiu repetiu a vida toda: só sei que nada sei. Hoje eu convido você a conhecer um pouco mais do legado deixado por Sócrates, um dos principais pensadores do mundo antigo. Ele que deixou um legado para a formação do pensamento ocidental. Ele, que nasceu no ano de 470 a.C. e morreu no ano de 399, sendo condenado, neste ano, à pena capital. Parece que Sócrates incomodou muita gente. Bem, Sócrates vem de uma família humilde, o pai era artesão, a mãe era parteira, e o jovem Sócrates, quando criança, ajudava a mãe a realizar os trabalhos de parto. Ajudava as crianças a virem ao mundo. Essa atividade desempenhada pela mãe de Sócrates vai ser muito importante na formação do pensamento socrático, e pelo menos em dois momentos e de dois modos, o ofício da mãe vai influenciar no pensamento socrático. Sócrates lutou na guerra, foi soldado, se casou, teve um filho e com o tempo passou a ocupar os seus dias ensinando as pessoas na ágora. Ele realizava o mesmo ofício que os sofistas, dava aulas, ensinava, mas com um diferencial: Sócrates não cobrava. Sócrates ensinava por amor ao conhecimento. Na verdade, sequer Sócrates ensinava, porque ele não se considerava um mestre, como os outros sofistas. Sócrates passava o dia perambulando pela rua, pelo mercado, para fazer as pessoas pensar. Essa era a proposta do pensamento socrático: despertar a razão, despertar a reflexão, porque uma existência não refletida não deve ser vivida. Esse é um dos maiores legados deixado por Sócrates. Sócrates ama a verdade e se dedicou na busca da verdade, mesmo sabendo que não possuía a verdade. Diferente dos nossos amigos, os sofistas, que se apresentavam como sendo aqueles que eram detentores da verdade, conhecedores da verdade, Sócrates repetia: só sei que nada sei. O método desenvolvido por Sócrates para chegar até a verdade é mais importante do que a verdade em si. Sócrates tinha consciência do desafio que era chegar ao conhecimento da verdade. Por isso, ele investiu muito mais em um método para chegar até a verdade do que na verdade em si. Sócrates nunca apresentou para as pessoas a verdade. Ele queria que as pessoas tivessem condições de chegar por si só até o conhecimento da verdade. Sócrates convida o interlocutor a ir além das aparências, além das opiniões, além da superfície, mergulhar fundo em busca da verdade. O método socrático é o método da maiêutica. Veja, nesse ponto, a influência que a mãe de Sócrates exerceu sobre ele. A mãe dele era parteira. Maiêutica significa parto. E o que o Sócrates propõe é justamente isso, um parto das ideias. Sócrates não apresentava as ideias, não apresentava a verdade, a aletheia, mas ele queria que a pessoa encontrasse a verdade dentro dela mesma. Por isso, o ofício desempenhado por Sócrates é análogo ao ofício de um parteiro, porque ele ajudava a pessoa a dar à luz, a fazer nascer as ideias, a encontrar a verdade que está dentro do homem. Se os sofistas eram relativistas, ignoravam a possibilidade de haver a verdade em si, Sócrates defende a existência da verdade. E a verdade está dentro do homem. Sócrates foi o primeiro a conceber o homem como sendo dotado de corpo e alma. Veja que esse dualismo nunca foi superado na nossa tradição ocidental. Até hoje, nós acreditamos que o homem é constituído de corpo e de alma. Mas para o Sócrates, a alma é mais importante do que o corpo. E é preciso, então, dar mais atenção para a alma do que ao corpo. A alma está presa no corpo. O corpo é o cárcere da alma. Essa visão dualista do Sócrates vai influenciar de maneira decisiva
as duas grandes correntes da filosofia que vão se estruturar depois dele: o idealismo e o realismo. O idealismo, que vai ser levado adiante por Platão, e o realismo, que vai se desenvolver graças aos estudos aristotélicos. Sócrates é fundamental, porque por meio da maiêutica ele propõe uma reflexão a respeito das coisas, a respeito do mundo, a respeito da verdade, e propõe que a pessoa encontre dentro dela mesma as respostas que ela procura. O método da maiêutica consiste basicamente em fazer perguntas, e de cada resposta que o interlocutor apresenta, o Sócrates apresenta outra pergunta, e outra, e outra, e outra, até causar embaraços do interlocutor. O objetivo do método de Sócrates é fazer o aluno chegar à compreensão da sua própria ignorância, do equívoco das suas respostas. E assim, somente quando o interlocutor percebe o erro, é que ele tem condições de chegar ao conhecimento da verdade. Sócrates, portanto, como eu disse antes, ele não dá a resposta, mas ele faz o aluno, o interlocutor, o debatedor, chegar, por seu esforço próprio, até o conhecimento da verdade. Ele é um racionalista e acredita que a verdade está aqui, dentro do intelecto. É possível encontrar a verdade que reside dentro do homem. Bem, usando do método da maiêutica, quando o aluno, o interlocutor, está lá embaraçado, não conseguindo mais responder as perguntas provocativas do Sócrates, chega um momento do método que se chama ironia, onde o Sócrates ele começa a dizer que ele não sabe e vai instigando cada vez mais o aluno. Quando o aluno reconhece que ele está equivocado, quando o interlocutor percebe que as suas respostas não têm mais sentido, aí sim é possível construir o conhecimento. O que o Sócrates quer mostrar é que o sujeito que conhece, por mais que ele conheça, tudo o que ele conhece não é nada frente ao universo do conhecimento. É por isso que Sócrates nos ensina a humildade. Só sei que nada sei. É claro que o Sócrates sabe muita coisa, é um dos maiores pensadores da Grécia Antiga, mas essa atitude de humildade, essa atitude de busca, é o que vai alimentar a sua vida. A vida tem que ter uma razão, um sentido, e o sentido da vida do Sócrates era essa busca, a busca da verdade, a busca do conhecimento, nunca a posse, mas a busca. E o método do Sócrates é um método que o coloca no caminho, em direção à busca, mas nunca dá a ele a posse. Veja, pregando então essa filosofia da busca da verdade, o Sócrates vai ensinar que a primeira lição da filosofia, antes de querer conhecer o mundo, as ciências, a primeira lição da filosofia consiste em conhecer a si mesmo. Por isso, um segundo grande ensinamento do Sócrates consiste em conhecer a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o oráculo de Delfos. Na verdade, essa expressão não foi criada por Sócrates, mas ele se apropriou dessa inscrição que estava no templo de Apolo, o oráculo de Delfos, e ele fez disso um lema de vida. Conhece-te a ti mesmo. Você que está aí, que estuda direito, psicologia, medicina, engenharia, não importa qual ciência, antes de dominar uma ciência qualquer, você tem que dominar a si mesmo. Antes de querer conhecer o mundo, as técnicas, as leis da natureza, você precisa conhecer o mundo interior. Há homens que já viajaram para todos os cantos da Terra, mas até hoje não realizaram a viagem mais importante de suas vidas, que é uma viagem para dentro de si mesmo. Novamente aqui, pela segunda vez, retorna essa ideia de parto. Veja, o que o Sócrates propõe como filosofia de vida é um novo parto. Desta vez não se trata de nascer de novo do ventre materno, pelo contrário, é um parto ao contrário. A filosofia socrática convida o interlocutor, o aluno, a nascer de novo para dentro de si mesmo. É preciso nascer para dentro, é preciso se conhecer, porque o homem que sabe quem é, ele consegue com maior facilidade discernir o certo do errado, o bem e o mal, o justo e o injusto.
Portanto, a filosofia de Sócrates é, sem dúvida nenhuma, a filosofia do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo. Somente depois de cumprir com essa tarefa primordial, somente depois de dar conta da sua própria existência, é que você estará em condições de conhecer o mundo, de conhecer o outro, de conhecer uma ciência, seja ela qual for. Foi isso que Sócrates fez. Ensinou as pessoas a como conhecer a si mesmo. Veja que esse é um trabalho pessoal, intransferível. Eu não tenho como fazer você se conhecer. Você não pode fazer o outro se conhecer. Você só pode conhecer a si mesmo, realizar um trabalho sobre si mesmo. Não tem como delegar a outros essa responsabilidade. É a partir desse ensinamento fundamental que o Sócrates desenvolve toda a sua filosofia posterior, a partir da filosofia do autoconhecimento. O método de Sócrates, portanto, é a maiêutica, que é construída em um processo de dialética, de diálogo entre ele e o outro. Nesse processo terapêutico de dialogar com o outro, Sócrates leva o outro a perceber que ele nada sabe. E aí, esse outro está em condições de nascer de novo, para dentro de si mesmo, e chegar lá dentro ao conhecimento da verdade, da aletheia que reside dentro de cada um dos homens, na alma, no intelecto, na razão humana. Um grande abraço, pense nisso e até a próxima.